Oi, galera, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e sou apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com dois convidados, eles que já são formados pelo curso de música da UFC, que é o Carlos Giovano, ele vai se apresentar para vocês. Boa noite, meu nome é Carlos Giovano, sou egresso do curso de licenciatura em música da UFC de Sobral. Atualmente eu trabalho como professor de artes na rede municipal do município de Sobral. E também estamos aqui com o Bruno Santos. Boa noite, gente. Me chamo Bruno Santos, sou egresso formado no curso de licenciatura em música da UFC Sobral. Atualmente trabalho no ensino médio, aqui em Sobral, né? Na disciplina de artes. E como vocês já sabem, e o nome do episódio já diz, hoje no nosso programa Trocando Ideias, a gente vai conversar um pouquinho com o Carlos Giovano e o Bruno Santos, eles que, como eu falei, já são formados pelo curso de música, e o tema de hoje vai ser educação musical no ensino médio. Esse tema foi trabalhado no TCC do Giovano e a área de atuação do Bruno no momento, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre as motivações que levaram o Carlos Giovano a escrever sobre esse assunto e como foi todo o seu processo de aprofundamento do tema que ele escolheu. E a gente vai conhecer a experiência de dar aula no ensino médio a partir da perspectiva do nosso convidado Bruno. E primeiramente, eu gostaria que o Giovano contasse para a gente como foi que surgiu o interesse dele por esse tema. Então, o interesse pelo tema, por esse tema do ensino de música, no ensino médio, ele surge a partir da minha trajetória, né, como estudante, principalmente, né? Eu comecei a ter contato com a música, né? Ainda no ensino fundamental, numa escola da cidade de Guaraciaba do Norte, né? Minha cidade natal, a cidade que eu vivi a maior parte da minha vida. E logo depois que eu concluí o ensino fundamental, que eu ingressei no ensino médio, eu notei algumas diferenças, né? Principalmente em relação a esse espaço que a arte tinha, ou melhor, que ela não tinha no ensino médio, ou pelo menos na escola que eu estudava, né, que era uma escola de ensino profissionalizante. E num primeiro momento, assim, eu não estranhei tanto, né? Mas logo depois de ingressar no curso superior, né, e na medida que o tempo foi passando e foi se aproximando o momento de escrever o trabalho de conclusão de curso, essas ideias em relação à questão da presença do ensino de música no ensino médio, elas foram surgindo, né? E aquilo foi me incomodando de uma certa forma, incomodando no bom sentido, né, no caso. E aí surgiu o interesse de saber, então, ali no contexto da cidade de Sobral, como que estava sendo trabalhada a questão da música no ensino médio, né, nas escolas de ensino médio, que são escolas da rede estadual, né? Então, a ideia de trabalhar surgiu justamente dessa coisa da história de vida, né? A gente pode dizer assim. Pronto. E dentro desse processo de pesquisa, a gente, claro, sabe que tem que pesquisar, tem que ler, tem que consultar outros trabalhos, né, para a gente se basear. E como foi para você, né? O que você conseguiu perceber consultando esses trabalhos, como artigos, dissertações e teses sobre o assunto que você escolheu? Com relação a essa questão da presença do ensino de música no ensino básico, né? Eu consultei algumas fontes, principalmente de trabalhos que estavam relacionados com a música no ensino fundamental, né? E eu notei que tinha bastante material, mas quando a gente ia mais para o ensino médio, aí os materiais iam reduzindo o número, né? Então já era uma quantidade menor de material.
Mas eu utilizei tanto materiais referentes ao ensino fundamental, como materiais também referentes ao ensino médio, né? Ah, a ideia principal era tentar encontrar justamente uma base, né, sólida que eu pudesse utilizar para poder elaborar, então, minha reflexão em cima, né? Então, teve algumas pesquisas, né? Como, por exemplo, eu posso citar aqui a pesquisa que é do Miqueias, né? Que também é um egresso do curso de licenciatura em música. Ele fez uma dissertação, né? Um estudo exploratório sobre o ensino de música na disciplina de artes nas escolas do município de Sobral. Então, eu consultei também outros trabalhos, como o da professora Maria Tereza Fonterrada, né, que também abordavam a questão do ensino de música no ensino básico. Então, basicamente, essas foram as duas principais referências que eu utilizei no meu trabalho. E Bruno, você atualmente está atuando como professor no ensino médio, né? E como foi que surgiu esse seu interesse, né, para atuar dentro do ensino médio e desde quando você está e qual escola? Fale um pouquinho para a gente. Ok. A questão de interesse, né? Quando você se forma, o interesse básico é você entrar para começar a trabalhar, claro, né? O mercado de trabalho, principalmente para o ensino de música, né? Ele é muito restrito, ainda é muito restrito, muito escasso. E aí, quando surge uma oportunidade, pela menor que seja, você vai entrando, né? E hoje eu trabalho em duas escolas, na Escola Professor Arruda, aqui no centro de Sobral. Eu sou professor de artes das 5 turmas de primeiro ano que tem lá. E também sou professor de artes na escola Prefeito José Euclides Ferreira Gomes, né, conhecido como Cirão, ali no bairro do Alto do Cristo. Então, e lá no Cirão, né, eu sou professor de artes no segundo ano e no terceiro ano. E eu comecei trabalhando nessa escola a partir desse ano, né, a partir de fevereiro, que foi o início do ano letivo. E como é que está sendo, né, essa experiência? Logo esse ano que você entrou, né, começou a pandemia. Assim, uma experiência, claro que eu, Giovana, a gente já participou do PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência, e também do Residência Pedagógica, que é um novo formato, né, para esse PIBID. A questão da experiência não era, por conta do PIBID, não era tão forte em entrar em sala de aula, porque era uma experiência que a gente já teve, né? Mas assim que você chega no ensino médio ou na escola para trabalhar, você já se depara com um ambiente totalmente diferente, né? Porque você está lá para assumir a turma totalmente, então você tem todo o tempo de aula para trabalhar, você tem todo aquele peso mais forte, né? Toda aquela responsabilidade maior ainda. Nesse ano, né, por conta da pandemia, eu não pude começar a trabalhar exatamente do jeito que eu queria, né? A gente sabe que quando a gente entra no PIBID, no residência, a gente sofre um pouco de resistência, né? Meio que sem querer, por parte de algumas escolas, alguns diretores, tem alguns que são bons. A gente entra em sala de aula dividindo metade da aula, que é só uma hora, né? Então você fica com meia hora para ensinar música. E aí, como eu cheguei na sala de aula nesse ano, eu queria poder trabalhar um pouquinho mais de música. Enquanto eu estava na presencial, né? Os assuntos que eu trazia para as salas, tanto no primeiro, segundo e terceiro ano, era mais sobre música. E aí, como chegou a pandemia, eu não pude trazer um projeto para a prática musical, né, que também tem na questão do contraturno, eu não pude trazer um projeto de coral que estava encaminhado para a gente começar a trabalhar lá no Professor Arruda. E a gente sabe que todas essas escolas aqui no Ceará, eu não sei nos outros estados, mas aqui no Ceará, o Giovanni pode me confirmar depois, todas essas escolas, eles têm uns instrumentos musicais lá na escola, toda escola praticamente tem.
e aquilo é inutilizado, né? A gente começou a utilizar mais ou menos com o PIBID, e o PIBID acontece aqui em Sobral. Eu acho que hoje são em 3 escolas e o Residência também mais 3, então são 6 escolas só para movimentar a música dentro da escola, né, que é muito pouco. E por conta da pandemia eu não consegui fazer isso, né? A gente teve que se prender mais a uns conteúdos mais genéricos, mais generalizados, né? Mais geral. E aí a gente teve que partir, né? A gente sabe que a gente está trabalhando e tem uma cobrança da coordenação, da diretoria, da CRED, da SIDUC, uma cobrança a não ser exclusivamente só música, né? Entra a questão da polivalência, você tem que falar sobre arte no geral, sobre história da arte principalmente, sobre teatro, dança. Então é um ambiente que a gente não necessariamente está preparado, mas a gente tem que está lá porque a gente está assumindo esse papel, né? E aí, a partir da nossa entrada, né, como formados no curso de música, é fazer essa transformação desses ambientes, né? A gente está começando agora, geralmente, acho que há uns 3, 4 anos atrás foi que os formados foram começar realmente a entrar nas salas como os professores titulares, né, das turmas e assumir, começar a ter. E a gente vai moldando isso aí, só que por conta da pandemia, eu não consegui fazer isso ainda, né? Mas quem sabe esse ano está terminando e próximo ano a gente consiga fazer isso, caso volte, né, no presencial. Então, minha experiência é basicamente essa, né? Entendo, imagino, deve estar sendo difícil. E, Giovano, o intuito do seu trabalho é justamente analisar de que maneira, né, a educação musical está presente dentro do contexto escolar do ensino médio. E com isso, o que é que você conseguiu perceber, né, com o seu TCC, com a sua pesquisa? Pois é, assim, a questão da pesquisa, ela era uma pesquisa de caráter exploratório, né? Eu não conhecia como que era o contexto do ensino de música nas escolas estaduais, e aí então eu fui pesquisar, né? Fui a campo para poder verificar como que era essa situação, né? Com relação aos resultados, né? Na cidade de Sobral, existem, se não me falha a memória, 18 escolas no total, né? 18 escolas de ensino médio, né? Dentre escolas de, dentre essas tem escolas de ensino profissionalizante, escolas de ensino médio de tempo integral, né? E escolas de ensino médio regulares, né? E sendo que dessas 18, 12 elas estão na sede, né? As outras 6 elas estão distribuídas, elas estão espalhadas, elas estão nos distritos, né? E então, desse universo, né, o que eu pesquisei foram justamente as escolas da sede da cidade de Sobral, né, da sede. E eu precisei, obviamente, ir pessoalmente, de escola em escola, né, coletar, entrevistar, né, os professores da disciplina de artes, né. E foi uma experiência bem interessante e eu pude ver, ou melhor, eu pude confirmar aquilo que eu já imaginava que acontecia, né? Ou melhor, que não acontecia, que no caso, que a presença da música dentro do contexto do ensino médio, ela é ainda muito pequena, né? Isso principalmente por conta enfim, de diversos fatores, né? Para citar alguns exemplos, né? Por exemplo, a questão da formação específica, né? Então, quando a gente vai nas escolas, ou pelo menos quando eu fui, né? No momento que eu fui nas escolas, boa parte dos participantes, na verdade, todos os participantes, né? Todos os professores da disciplina de artes, eles eram professores de outra disciplina e que eles estavam com a disciplina de artes para complementar a carga horária, né? Então, era professor de português, professor de inglês, que estava lá só mesmo para preencher carga horária. Então,
uma outra questão que foi perguntada era se realmente havia esse trabalho, né, de ensino, ou de música, se não de música, pelo menos de arte, no contexto mais geral, né, como o Bruno falou. E boa parte dos professores, eles realmente trabalhavam com conteúdo de artes, né, de maneira geral, obviamente na medida do possível, né, principalmente porque eles não tinham formação específica na área, então para eles ficavam um pouco perdidos, né, nesse assunto da arte. E outros professores, né, uma parcela mínima de professores, eles utilizavam o espaço da aula de artes para complementar o conteúdo da disciplina que ele ministrava, né? Um reforço, então, né? um reforço, exatamente. Então, o professor de português, sei lá, estava precisando passar alguma coisa, acelerar o conteúdo, então ele utilizava o espaço da aula de artes para poder passar aquele conteúdo de português, né? Portanto, consequentemente, não havendo aula de artes, né? Então, basicamente, o que eu pude atestar foi isso, que a presença da música, né? Do ensino de artes e da música, principalmente nas escolas de ensino médio, ela é ainda muito pequena. O Giovanni falou aí sobre os professores, né, que vai complementar as suas disciplinas na disciplina de artes. Quando eu entrei no Cirão, né, que ela é de tempo integral, quando a gente foi conversar no início do ano para poder ver a questão do plano de ensino, foi falado para mim que eu trabalhasse em contexto, né, em conjunto com a disciplina de literatura. Aí só reforçando essa ideia, né, do espaço da artes, que geralmente não é total da artes, né, ela é um espaço para outra disciplina, outros assuntos. E aí foi orientado a mim que eu pegasse um contexto da literatura, né, falar sobre os movimentos literais, modernismo, né, e aí falar sobre isso, só que era uma área que eu não conhecia e eu fiquei perdido, né, a princípio, aí só que eu não me prendi exatamente a isso e eu fui procurar, como formado em música, eu fui procurar outros conteúdos, né, que não seja só esse, que não fossem só esse. E aí é que a gente vai, quando a gente sai do curso, é que a gente vai procurando moldar esse ambiente, né, esse novo ambiente, esse ambiente que a gente está sendo inserido, moldar ao que a gente acha que é o correto, né, que é o ensino da arte, né, principalmente o ensino da música, nesses ambientes para que isso venha mudar. Mas a realidade que a gente tem é essa, de professores de outras disciplinas que pegam a disciplina de arte para complementar a carga horária e falar de outros assuntos que não seja a arte, né? Nem que seja a arte polivalente, né? Os outros espaços que não seja totalmente a música. Mas é algo terrível que é muito comum em todo o Brasil. Sim, infelizmente é muito triste. Uma das alternativas, né, que a gente pensa que possa dar certo é justamente professores, assim como vocês, eu e os alunos do curso de música, né, que venham a se formar no curso, que mude essa realidade um pouco, né? E eu gostaria de saber de vocês quais são outras alternativas que vocês acham que a gente poderia fazer para mudar essa realidade, né? Não só no ensino médio, mas dentro das escolas básicas. Eu acho que uma coisa que vale muito a pena a gente iniciar, né, essa questão de como que insere o ensino da música no ambiente escolar, principalmente discutindo a questão de políticas públicas, né, para a educação. Acho que isso é um ponto muito válido, né, muito importante, e que, ao meu ver, né, essa discussão, ela, apesar de ter muita gente envolvida no debate, né, existe uma resistência muito grande
por parte do sistema de ensino mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tem a BNCC, né? Então, ela traz o conteúdo de artes ah, totalmente de uma maneira polivalente, né? Uhum. E os conteúdos eles são trabalhados de maneira polivalente. E a consequência disso, pelo menos no meu entendimento, é que enfraquece muito o potencial de trabalho de cada área, né? E é uma coisa que a gente vê, inclusive, no material didático, isso se reflete no material didático, né? Então, eu estava até conversando com o Bruno mesmo, né? Ontem, ou antes de ontem, e a gente comentou um pouco sobre essa coisa do material didático, né? Tanto o material didático ah, presente no sistema, na rede municipal, como o que está na rede estadual, né? Ali em Sobral, no município, a gente adota os livros eles são para todo o município, né? Então é porque funciona tudo em rede, né? E assim, quando a gente pega no livro, a gente folheando mesmo, a gente percebe que os assuntos que são abordados, né? Eles são tratados de maneira muito superficial, muito Superficial. generalizada. É. Isso, consequentemente, acaba não sendo muito favorável, né? E outro ponto que eu acho é que ah, as pessoas que são formadas na área, independente de ser formada em teatro, dança, ou, artes visuais, né, ou música, o pessoal que é formado em uma dessas áreas, né, referentes a artes, e que estão dentro da rede de ensino, essas pessoas elas comecem a ter como é que eu posso dizer, tomem a iniciativa, né, de tentar elaborar propostas, né, pedagógicas envolvendo aquela sua área específica, né? Acho que isso também pode ser um começo. Enfim, mas para isso também a gente tem que garantir a entrada dessas pessoas na rede de ensino, né? Que é uma coisa que não é tão fácil, né? Recentemente a gente teve o concurso para professor da rede municipal, né, de Sobral, né? Então alguns estudantes, alguns egressos do curso de licenciatura em música, né, assim como eu, passaram nesse concurso, né? Mas quando a gente vai olhar a quantidade de, por exemplo, licenciados em música, né, é muito pequena ainda. Tem, por exemplo, de 28 professores de artes da rede, tem 5 professores formados em música, né, formação específica em música. Os outros são de outras áreas, né, principalmente, sobretudo, de artes visuais, né? E no estado também teve um concurso, se não me falha a memória, em 2018, 18. né? 2018, e eu nem faço ideia de quem passou assim para Sobral ali, mas a quantidade de pessoas que entram para atuar eu ainda acho muito pequena, né? E eu acho que isso também é um ponto que impacta nessa questão de mudança desse cenário da educação musical, educação artística no geral, dentro do contexto da educação básica. Então, ao meu ver, né, as questões que a gente tem sobre essa mudança de ambiente musical, artístico, das políticas públicas, a gente tem até algumas leis, né, que é a 11.768 de 2008, que trouxe o ensino de música como disciplina obrigatória, né, e foi um ganho, mas depois a gente teve a lei 13.768, que já modificou isso, trazendo também não só a música, mas as artes, né, todas as artes, né, que é as artes visuais, o teatro e a dança como obrigatórias, né? Então a gente tem essas políticas públicas que estão lá, mas não são realmente implementadas, né? Algumas escolas têm a opção de fazer ou não, ou escolher entre uma, mas a gente tem essas questões, né? E ao meu ver, o que pode acontecer para a gente mudar esse ambiente, né?
seria realmente o diálogo, porque toda escola, né, apesar de serem direcionadas, né, que vem de cima para baixo, mas toda escola tem um certo poder que consegue, né, modificar ali o que vai ser trabalhado durante o ano. E aí, com o diálogo, principalmente da gente que está entrando nesse ambiente, se a gente conseguir reformular isso, então, dialogando, conversando, implorando praticamente, para que essas mudanças venham acontecendo, a gente vai conseguindo modificar isso, né? E outra questão, complementando o Giovanni, é dos materiais didáticos, né, didáticos pedagógicos, que a gente, para trabalhar totalmente nas escolas, a gente tem praticamente zero. A gente tem alguns métodos, algumas coisas que dá para ser implementada, mas só que um material concreto, né, de livro e tal, a gente não tem. Que a gente tem alguns livros, né, que é na questão do ensino médio, que abordam os conteúdos da disciplina de arte, só que são conteúdos muito superficiais, né, trazem temáticas que não falam diretamente, né, vai por cima, vai implementando uma disciplina junto com a outra, por exemplo, arte e história, arte e matemática. Então a gente não tem um material físico concreto, né, um livro que a gente consiga trabalhar exatamente os conteúdos que a gente acha ser relevante. Mas isso é um ambiente que vai sendo modificado a partir da formação docente, né, a nossa formação no curso de música ou no curso de artes também. E a gente vai conseguindo com o tempo, né, a gente já modificou algumas coisas, já andou muito, ainda falta muita coisa, que a gente vai conseguir fazer essa mudança. Então, eu acho isso. É aquilo que o João fala, né? Nós como alunos e pessoas já formadas, vestir a camisa, né? E realmente dizer e saber o quão importante é o ensino de música dentro das escolas. E é muito importante também essa reflexão que a gente está fazendo para incentivar, né, os Uhum. nossos colegas, os nossos ouvintes, Não, enfim. Eu gostaria também. não Pode falar. desencorajando, né, mas a gente, na questão, na minha experiência, se você puder entrar no curso de música, eu falo do nosso curso, e já conseguir entrar no PIBID, seria genial e maravilhoso, porque você já teria uma experiência em sala de aula. Mas, a partir do momento que você entra como professor titular da turma, né, você vai ter cobranças que você não vai conseguir trabalhar totalmente, né, ou a princípio, só com música, porque tem umas cobranças, porque eu estou no ensino médio, e tem umas cobranças, principalmente segundo e terceiro ano, né, que já é um novo ambiente, por exemplo, ter a disciplina de artes no segundo e terceiro ano, porque a gente sabe, não sei se foi experiência do Giovanni também, ou sua, Carla, que a gente chega no ensino médio e só tem disciplina de artes no primeiro ano e é aquele negócio superficial, né? No segundo e terceiro ano já não tem e é assunto que é cobrado no Enem, né? E quando eu entrei no prefeito José Euclides, o Cirão, que é de tempo integral, como eles têm um maior carga horária, eles colocaram a disciplina de artes no segundo e no terceiro ano. Só que o grande problema é que você não consegue trabalhar totalmente com artes, né? Aí entra a questão de Enem, entra a questão de vestibular. Então você vai ter que passar por outros ambientes. E a minha dica é que você formado, ou você que está prestes a se formar, saiba do seu papel como educador musical, como modificador desse ambiente, mas saiba também que você vai ter que sair um pouco desse ambiente e passear por outros que você não conhece, né? Você vai chegar em ambientes que você vai ter cobrança de alguns outros conteúdos que você vai precisar passar. Então, o ensino da música, a princípio, ele não está totalmente por conta dessas leis, dessas mudanças, né? Da Lei 13.278, 2016, a gente não vai conseguir trabalhar totalmente isso. Então, a minha dica não se você quer ser professor, né? Quem entra no curso quer ser professor, você não se engesse na educação musical, porque você vai precisar passear por outros caminhos que não é sua área, mas que você vai precisar, né? Que realmente a gente que está em sala de aula, a gente conhece outros ambientes e principalmente para quem está entrando agora, ou quer ser professor, ou vai se formar, minha dica é que
não se prenda totalmente a isso, e também se você for cobrado, é o seu trabalho, né? Então você tem que sair realmente do seu espaço, do seu localzinho e passear por outros ambientes. Claro que você pode, como inteligentemente, trazer um ambiente para dentro da música, ao teatro, música, as artes visuais, de alguma forma, música, né? A dança, música. Então você vai fazendo essas conexões, principalmente evidenciando o seu local de trabalho. Então, só complementando, né? E agora eu gostaria que vocês me respondessem, né? Como vocês percebem e qual o potencial da educação musical no ensino Então, médio? é, obviamente que a questão do ensino de música no ensino médio, ela tem um potencial muito grande, né? E não só no ensino médio. Eu vou falar mais em contexto geral, né? Ah, então, eu enxergo a educação básica como sendo um espaço para o desenvolvimento humano, né? É na educação básica que você tem, então, digamos, um, um convívio, né? E um aprendizado de uma série de conhecimentos, né? Que vão servir para você se tornar uma pessoa com plena capacidade de conviver na sociedade, né? Então, o papel da escola é formar o ser humano, né? E o espaço que as artes e que a música tem na escola ainda é muito pequeno. E justamente são atividades que elas desempenham um papel muito importante na formação humana, né? Então, tem essa coisa, né, de a escola, o objetivo da escola, do ensino, ser formar a pessoa, né, o sujeito, o ser humano. Entretanto, tem essa carência, né, daquilo que talvez seja uma das partes mais importantes, né, que é no caso das artes, da música, né, da dança, do teatro, enfim. Mas por quê? Né? Ao meu ver, as artes, né, no geral, elas trabalham muito com a questão da sensibilidade da pessoa, né? E que é uma coisa que é muito importante para a gente, para o nosso crescimento, né? O nosso crescimento humano. E é uma coisa que não está tão presente na escola assim, né? Ela pode estar presente, obviamente, uh, fora de um contexto assim direcionado, né? Mas ela não está presente ali de uma forma direcionada, né? Onde você tem um espaço dedicado para trabalhar determinada atividade, para você trabalhar determinado assunto, né? Um determinado ponto. Então, eu acho que o potencial da música, do ensino de música, independente de ser no ensino fundamental, no ensino médio, é justamente essa questão do desenvolvimento sensível, né, da sensibilidade da pessoa. Né? Então, respondendo, né, ou tentando responder sobre o potencial da educação musical, a gente, quando chega nas escolas, né, a gente se apresenta como um músico, professor de música, a gente tem um olhar tanto de admiração, né, porque toda escola quer trazer a inovação, quer trazer algo novo, quer trazer uma coisa diferente e tal. E quando você se apresenta como professor de música, né, formado em música, a gente vê tanto um olhar de admiração no cara que vai trabalhar a música, né, os conceitos, a identificação, tanto como um olhar um pouco preocupado, um pouco constrangedor de quem está vendo, né, dos colegas, ou não sei, né, eu falo da minha experiência, tipo assim, vai trabalhar como música, né? E aí a gente tem nas escolas, né, quando se fala em música, a gente pensa só na questão da animação, né? Fazer animação, tocar música, aprender a tocar instrumento. Tem gente que acha que esse espaço, essa identificação musical da escola é um espaço insignificante, né? Não é um espaço de reconhecimento. Você não se reconhece como professor de música sendo só animador.
Mas é um espaço que a gente tem e que, novamente, a gente tendo a inteligência de aproveitar esse pouco espaço, né? Já que os espaços musicais nas escolas não são tantos, e quando você chega numa escola e aquele espaço que você tem é só, né, na educação musical, na disciplina de artes, e tem quem veja, né, os colegas, outros colegas da escola, tem que ver como questão de animação, você usa aquele espaço como transformação, né? Pega o ensino da música e a gente tem nas escolas a questão da sensibilidade, a questão do trabalho socioemocional, a questão da modificação cultural, né, e da reeducação cultural. Então, o potencial musical nas escolas ele deve agir nesses ambientes, né? A gente tem a educação musical como uma transformação social, como uma transformação emocional, como a educação musical, né, em potência no ensino da cultura, do saber ouvir, do respeitar, né, do conhecer os estilos, conhecer os ambientes diferentes. Então, todo esse ambiente, né, a gente tem essa potência, né, esse espaço de modificar essas pequenas coisas e que toda escola vai ver isso como bom, né? Aí a gente tira aquela visão da educação musical como uma animação, como a pessoa que vai cantar, a pessoa que vai tocar, e você usa esse espaço, né, como uma transformação social, aproveitando o ambiente que realmente é o de escola, né? Quando eu estou em sala de aula e vou tratar da música e vou falar né, com os meninos no Meet, que é uma dificuldade maior ainda nesse novo contexto, né, de atividade não presencial, né, online. Então, toda vez que eu vou falar de música, eu falo não só da música em si, mas eu falo do ambiente dela, do seu papel, né? Do papel do respeito aos outros estilos, principalmente, respeito às outras culturas, aos novos ambientes. Então, a gente tem esse potencial enorme e que nunca vai ser escasso, nunca vai acabar, né? Você pode entrar como animador e sair lá como o agente modificador, né, desse ambiente. Então, o nosso potencial seria esse, ao meu ver. Adorei. É muito, muito importante vocês falarem isso mesmo. E dentro de tudo isso que a gente falou, que vocês falaram, que vocês expuseram aqui, eu gostaria de saber, que vocês falassem agora para os nossos ouvintes, quais são os principais desafios para trabalhar a educação dentro do ensino médio? Não só no ensino médio, né? Como a gente já contextualizou No ambiente escolar, né? todas a situação da educação. Eu acho que os principais desafios, a princípio, é realmente o de reconhecimento, né, da importância da educação musical. Você sendo reconhecido como professor de música, como educador musical, como esse cara que vai trabalhar nesses ambientes, já é um grande passo, um grande desafio a ser seguido. Outro desafio muito que eu acho é a estrutura física das escolas, né? Atrelado também aos equipamentos musicais que a gente tem. Porque se você for trabalhar na escola, você precisa de uma sala legal que você consiga trabalhar um canto, né, na educação musical específica, né, não sendo especificamente de artes, mas quando você traz a arte para o lado da música, você precisa de um espaço adequado na sala, com um ambiente que você possa fazer música, né, bater palma, trazer algum instrumento, conhecer realmente. Então, o principal desafio é esse, né, de ser reconhecido como professor e também da estrutura física das escolas atrelada aos equipamentos, né? Também a questão do material didático, você trabalhar música nas escolas. Então, são esses desafios que, a princípio, né, que eu consigo ver hoje, são os que a gente vai conseguir trazer um melhor trabalho, né, na educação musical. É isso. Agora a gente já vai se encaminhando para o final do nosso diálogo, da nossa conversa. E eu gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma dica, algum recado, mais do que vocês já deram, né? Algo que vocês gostariam de acrescentar para os nossos ouvintes. Acho que é uma dica, né, muito importante para o pessoal que está terminando, né, o curso de licenciatura em música, que pretende ingressar, né, no ensino
básico, né, é que é de realmente de você ter persistência, né, de você realmente procurar desempenhar seu papel como professor da melhor maneira possível, né, dentro das possibilidades e, principalmente, mais importante, é não desanimar, né, porque quando a gente entra, né, principalmente quando a gente está começando, a gente sente uma certa força, né, que acaba puxando a gente um pouquinho para baixo, né? E a gente é nesse momento que a gente tem que ter força, né? E, e realmente é, é, nadar contra a maré, né? Para poder continuar levando um trabalho de qualidade, né? Um ensino de música para a rede básica de ensino. Então, é uma dica, né? Queria falar aos que estão entrando agora no curso, né? Aos iniciantes. Não se assustem não, viu? O curso tem uns ambientes, você vai ver, está entrando, não sei, começando agora, quiser ouvir, vai ter algumas coisas que você vai ver que pode até ser um pouco difíceis, né? A questão eu falo a questão do você se reconhecer como professor. Então, o curso de música, né, é um curso de licenciatura, então você vai, se você, a princípio, você vai estar sendo formado a trabalhar como professor. Então, reconheça-se, né, se reconheça como um professor em formação, né, e saiba principalmente o seu local, onde você quer atuar, né. Se você quer só tocar, aí mas você reconhece que você quer só tocar, mas você vai aprender que vai ensinar aquilo que você está tocando. Se você quer ser professor, melhor ainda, porque você vai aproveitar ao máximo do curso, né? Aos formandos, né? Quem está se formando, eu quero dizer que não feche sua mente ao sair, né, da faculdade, caso você seja confrontado por alguma dificuldade, né? Não feche sua mente, trabalhe, fuja, não se prenda totalmente ao ensino de música, você pode até ficar sem trabalho, né? Ninguém quer ficar sem trabalho. E você vai modificar os seus espaços, como já foi dito aqui, né? Outra dica, né? Tanto quem é do curso de música, se puder entrar no PIBID ou no Residência, se ainda houver, né? Eu não sei como é que está hoje, eu espero que ainda esteja. É de suma importância que você conheça esses locais, né? Interajam, reconheça, participe de oficinas, entre e viva, cara, vá ser professor, vá ser educador, vá tocar na noite, mas aproveite da melhor forma possível e saiba que a gente, como formado, né, a gente tem uma obrigação social que é de retribuir aquilo que a gente aprendeu, né? Então, a dica é saiba onde você está, onde você quer chegar e aproveite ao máximo para que você dê seu melhor, né? Então, minha dica é essa. É isso aí. Com isso, eu, em nome de toda a equipe do Musicast, gostaria de agradecer vocês dois por terem aceitado o convite de participar e contribuir para mais um episódio do nosso Valeu! podcast. Muito Obrigado. obrigada. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estará na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Esse podcast é a realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidados Carlos Giovanni e Bruno Santos, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus.